Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Tavares e vocês estão no podcast Atualiza. Lembrando que tudo que é bom passa por aqui. Nós estamos agora para o YouTube, mas lembrando que vamos para a página Atualiza, vamos para o Facebook, vamos para 140 grupos e vocês são nossos convidados especiais. Eu já quero convidá-los a irem entrando, assistir essa live, compartilhando, marcando pessoas. E se você tiver pergunta, manda para cá que a nossa convidada depois vai responder para vocês, combinado? Lembrando que essa matéria, a nossa convidada, a doutora Clarice Duarte, vai estar marcada aqui no rodapé do vídeo. Então, a partir de agora, começa a segui-la, porque ela é uma querida, super profissional, e eu, como digital influencer, super indico os trabalhos dela, tá bom? Vamos lá então para o nosso bate-papo, fica ligadinho aí, porque você com certeza vai amar essa matéria. Boa tarde, doutora Clarice, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, vamos falar sobre a saúde da mulher, né? Isso é importante, Muito importante. Mas antes de nós falarmos, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos seguidores, para quem não viu a última matéria, qual que é a sua profissão mesmo? Então, eu sou médica, graduada aí há mais de 10 anos, né? 11 anos e pouquinho. Eu tenho uma especialização em ginecologia e obstetrícia, sou especialista em médico da saúde e da família e também tenho uma especialização aí em tricologia e transplante capilar. E também fiz um curso aí relacionado aí com a parte do rejuvenescimento íntimo. Maravilha! Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você tiver pergunta, manda para cá que depois a doutora Clarice vai responder para você com muito carinho, muita dedicação, porque ela é uma querida, uma simpatia de pessoa, eu amei conhecer ela. Então hoje vamos falar de um assunto que é de extrema importância, principalmente para as mulheres. Eu tenho certeza que as mulheres vão amar saber dessas informações. Doutora Clarice, quais são os cuidados essenciais que toda mulher deve ter com a saúde ginecológica no seu dia a dia? Então, para começar, para você ter uma saúde ginecológica essencial ou adequada, você tem que passar por um estilo de vida com atividade física, com alimentação saudável, uma saúde mental aí, que a gente fala, estar em dia. Já nos cuidados íntimos, você pode, ter um cuidado de fazer exames periódicos. Se você vê qualquer lesão ou um odor, um corrimento além do normal, você procurar um auxílio médico, usar roupas confortáveis, preferência de calcinhas com algodão, para a gente não ter. E higiene, a gente fala que não deve usar duchas vaginais, você tem que fazer somente lavagem com externa, realmente com a mão, nada com esponja, E tipo um sabão hidratante, que não seja com odor, com cheiros, Porque tem gente que gosta de usar com essência, cheirinho, essas coisas, mas não isso precisa. Faz mal? Depende do produto, sim, porque ele altera às vezes o pH daquela região ali, pode prejudicar, porque ele pode proliferar fungos ou fazer infecção. Então, o ideal é que seja um sabonete neutro, que não tenha nenhum tipo de alteração de cheiros, que são mais adequados. Uma amiga me perguntou que ela é acostumada a tomar banho e de repente dormir com a calcinha molhada. Isso pode prejudicar? É contraindicado. De preferência é melhor usar, então, ficar sem calcinha. Se você usar uma calcinha úmida, isso predispõe a infecções. O ideal é sempre ser uma calcinha de algodão e ela estar seca. Então, ou tira a calcinha ou troca ela, mas não dormir com calcinha molhada. Faz mal, né? Faz mal. Então tá. E com que frequência é recomendado fazer exames preventivos e quais são os mais importantes? Então, os exames preventivos na mulher, no geral, o mais indicado é o Papa Nicolau, que é o exame ginecológico, para prevenir câncer do colo do útero. Esse é recomendado assim que a mulher começa a atividade sexual, em média aí recomendada de 25 até 65 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Pode variar um pouco, mas como agora já tem vacina,
o HPV, então as mulheres têm uma prevenção maior. Mesmo assim, mesmo você tendo a vacina, você tem que fazer o exame periódico aí. Recomendado, geralmente, a cada 2 anos, se você tiver esse exame, os 2 negativos, pode fazer cada 2 anos, se não anual. A mamografia é indicada para mulheres acima de 40 anos, anual também, a não ser que você tenha alguma outra alteração que esse exame é feito um pouco antes. Doutora, tem uma lenda aí sobre a vacina HPV, inclusive eu converso com muitas amigas, elas são meio, digamos assim, cabreiras em se vacinar. Não tem nenhuma contraindicação, né? Não, na verdade ela é indicada antes da mulher ou adolescente ter atividade sexual, antes de você ter contato com o vírus do HPV. Então, assim, a mulher adulta pode fazer? Pode, mas ela paga daí. Mas já não tem a mesma eficácia se você já teve contato com o vírus. Que aí, o vírus do HPV, além de fazer condiloma, que é aquelas verrugas que pode ser genital, né? Ele pode predispor a indício de câncer. Então, ele é indicado. Inclusive, eu perdi uma amiga médica com câncer de colo de útero esse ano. Ela faleceu em janeiro. E ela tinha exames negativos e ela descobriu tardiamente, infelizmente, em um ano ela morreu. Mas ela tinha feito o preventivo? Tinha, e estava negativo, para tu ver que nem isso é segurança para a mulher. Meu Deus, e aí há uma grande preocupação, né, para as mulheres, né? Sim, porque esse câncer, às vezes, quando ele manifesta agressivamente, geralmente em mulheres jovens. É por isso, minhas seguidoras, indico que vocês coloquem seus exames em dia, tá? Não custa ir lá marcar seu preventivo, marcar seu exame de mama e continuar ali se cuidando, porque senão pode ser tarde demais, infelizmente, tá? Doutora Clarice, quais são os sinais de alerta que indicam que algo não vai bem na saúde íntima da mulher? Então, na saúde íntima, às vezes tem algum corrimento, como dor na relação, alteração, lesões, que ela vê feridas, vesículas, alguma coisa que ela perceba que está fora do padrão pode indicar doença. Alteração do ciclo menstrual, ele pode ocorrer por questões hormonais, mas tem algumas alterações de fluxo que podem indicar mioma, pode indicar outras lesões lá no endométrio, que ele engrossou demais, tendo endometriose, outras doenças relacionadas. Na mulher, a mama também é importante. Se ela sentir no autoexame que ela tem um nódulo no toque ali, ela procurar um profissional médico para verificar se aquilo ali é uma alteração que indica alguma lesão de câncer de mama, um cisto, outra. E quanto mais cedo descobrir, melhor é o tratamento, né? Com certeza. Se você identificar que é um nódulo benigno, ok, mas se for um nódulo que tem um fator de câncer e às vezes ele pode ser agressivo, se você descobrir precocemente, você consegue tirar a lesão inteira e fazer acompanhamento e ter a cura daquela doença. Agora, se você descobrir tardiamente, às vezes nem químio, rádio, o tratamento às vezes não consegue fazer a cura. Aí o paciente entra em cuidados paliativos. Tá, e o câncer de mama, o câncer em geral, ele é genético? Tem fatores genéticos e tem muitos fatores aí que a gente fala ambientais, do estilo de vida mesmo, né? Então aí hoje tem estudo falando da questão da nossa alimentação, que é muitos componentes de agrotóxicos e tem fatores aí que predispõem. Maravilha. Durante a gravidez, quais são os principais cuidados que a gestante deve ter para garantir uma gestação saudável? Assim que a mulher, na verdade, começa antes, né? Quando a mulher tem ideia e pensa em ter filho, o ideal é ela procurar uma avaliação antes, para iniciar também um tratamento que a gente fala até com ácido fólico, previne uma formação ali do tubo neural, que seria da coluna do bebê. Então, começaria antes, mas assim que souber que está grávida, tem que fazer o pré-natal, que é um acompanhamento médico para você fazer exames relacionados com a sua saúde, né? E do bebê. Acompanhamento é isso para você prevenir, às vezes, uma diabetes gestacional, uma hipertensão, que pode levar a complicações aí
Na gestação. E afetar o bebê também. Uhum. Você me falou antes sobre uma coisa que me chamou muita atenção. Inclusive, eu converso com inúmeras amigas e elas trazem essa queixa até mim, que elas sentem dores na relação. Não é normal. Não, teria que procurar uma causa. Às vezes tem a ver que já está com um fator hormonal baixo, que está relacionado aí com climatério, que é perimenopausa, às vezes uma doença, né, inflamatória pélvica que ela está lá nas trompas e cai, vamos dizer, o fluxo, né, a secreção, a leucorreia cai lá no fundo do saco e você não visualiza a exteriorização desse corrimento. Então, ele está lá dentro. Quando você tem relações, às vezes ele tem dor. A clamídia é uma das infecções que elas fazem, às vezes, infecção alta e a mulher não percebe. E, às vezes, o sinal dela é dor. Ah, entendi. E outra pergunta também que nos chegou dos nossos seguidores, inclusive eu quero mandar um abraço para vocês. Obrigado por vocês estar junto comigo já há 7 anos. Vocês que estão nos meus grupos particulares, amigos da Isa, vocês que estão nos meus grupos de ação social voluntário, tá? Lembrando que eu sou assistente social voluntário já há 16 anos. Obrigada por vocês me ajudarem a ajudar outras pessoas. Muito obrigado e continue aí, ligadinho conosco no podcast Atualiza. Doutora Clarice, umas amigas também me relataram a questão da menopausa. Chegou a menopausa, acabou o desejo, só querem saber de dormir, não querem mais saber de nada. É normal isso? Tem remédio? Tem solução? Como é que fica essa situação? Então, a mulher, 100% das mulheres, se elas chegarem à idade, elas vão ter menopausa. Porque há um descenso fisiológico de hormônios, como progesterona e estrogênio. Então, chegou a ter sintomas antes mesmo dela. A menopausa ela é classificada assim. Quando a mulher para de ter ciclos menstruais por um ano, ela menopausou. Mas os sintomas, às vezes, começam antes. Quando há descenso desses hormônios, tem registrado aí mais de 60 sintomas. Um dos principais é o desejo sexual. O libido diminui gradativamente por causa da alteração hormonal, além da alteração do sono, a questão da idade, que a mulher às vezes está sobrecarregada com um monte de atividade, além do trabalho externo, filho, a casa, então assim, ela está super carregada e aqueles hormônios caíram. Então, se ela não tem uma reposição hormonal adequada, isso vai repercutir na sua vida sexual, conjugal também. Então, se a mulher tem sintomas de diminuição de libido, alteração de sono, dor na relação, diminuição de lubrificação, ela deve procurar um profissional, porque tem indicações específica de reposição hormonal para todas as mulheres. Tem a via oral, a via transdérmica, atópica, às vezes até intravaginal. Inclusive mulheres que têm câncer de mama, que ainda têm cânceres que são relacionados com alteração hormonal. Não contraindica a aplicação, por exemplo, de reposição intravaginal. Então, assim, caiu por terra aquele estudo antigo da década de 80 lá que fazia um terror que as mulheres não podiam fazer reposição hormonal. Então, hoje tem estudos novos e realmente a mulher, claro que ela tem que ir com um médico, um profissional que entenda e contar todo o seu histórico médico para ver qual o melhor método de reposição. Mas, como todas as mulheres vão ter menopausa, 100% delas, a reposição vai ajudar em muitas coisas. Quando a mulher chega aí para a fase de 50 anos, o descenso de hormônios fazem ela ter alto risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, por exemplo. Então, os hormônios femininos protegem, inclusive, de doenças cardiovasculares. Então, se você começar a fazer a reposição, vai te prevenir doenças. E as doenças que mais matam hoje é cardiovascular, né? Então, assim, se você previne aí, o indicado é antes de 60 anos. Depois dessa idade não tem indicação. Então, a mulher, quando tiver sintoma, ela deve começar a reposição. Porque quando a mulher já passou da menopausa e os seus hormônios caíram e não tem mais, ela já passou. Eu não consigo colocar para o organismo e dizer, olha, agora
toma o hormônio. Ela tem que fazer antes, para ela manter os níveis fisiológicos adequados. E nessa fase é importante que ela vai fazer os exames hormonais e eles estão normais. Olha só. Então a gente vai conversar com a mulher, não tem nenhuma outra doença que está causando aqueles sintomas e ela está nesse período aí, varia muito de 40, geralmente acima, idade, né? Ela tendo sintomas, ela tem indicação de reposição hormonal. E não só todos esses sintomas que você falou, também tem mulheres que são bem queixosas a questão de humor, que parece que mexe com tudo, da ansiedade, da mau humor, parece que vira um robô, se transforma. E aí tem que tomar um calmantezinho, né, para amenizar a situação. Por que mexe tanto nesse período com a mulher, né? Então, nós mulheres somos seres hormonais. Desde a hora que a gente começa ali a parte da puberdade, e os hormônios também afetam, sim, o humor. A mulher tem uma irritabilidade maior, ela altera bastante o sono. Como ela não dorme bem, ela vai acordar cansada, ela vai acordar irritada, ela quer fazer certas coisas e não tem desejo. Se sente cansada. Se sente cansada, o marido cobra, ela está cansada, porque ela trabalhou, ela tem um filho, ela tem a casa, e os hormônios estão lá embaixo, então ela só quer dormir, ela não consegue dormir, porque diminuiu, alterou o sono, daí no outro dia ela está com o humor explodindo, né? Então isso afeta, sim, o humor. Porque tem, né, fatores hormonais que estão relacionados ali com a glândula aqui em cima, que tem a ver com... como mexe, né? Mulher eu digo que mulher é uma guerreira, gente. Se homem, às vezes um homem com enxaqueca, tô aguentando de enxaqueca, não tem noção o que a mulher passa. A mulher já começa ali passar tendo um filho, né? Gente, a mulher é uma super mulher. Então, por isso que eu digo, se cuide, minha seguidora, se cuidem para vocês não ter sérias consequências aí no futuro, tá bom? Faça seus exames. E se você tiver naquele período de mau humor, procure o medicamento, procure o seu médico, tome um camantezinho ali natural para você manter, para você de repente não entrar até em crise conjugal. Eu já vi essa situação, doutora. Acontece, pode acontecer. Já vi essa situação de entrar em crise conjugal, de o esposo não compreender a situação da menopausa, da falta de desejo e entrar em crise conjugal e se separarem por causa disso. Então, por isso que a mulher tem que procurar um profissional, se sentir sintomas, isso está afetando tanto o sono, o seu humor, ter dor, diminuir a lubrificação, né? Você não tem desejo, procura um auxílio médico, porque tem tratamento aí. E claro, o homem, como ele não tem, vamos dizer, 2, 3% chega a ter sintomas de andropausa, vamos dizer assim, seria mais ou menos a versão masculina de menopausa. Então, a mulher, 100% delas vão ter, o homem não. Então, ele pouco entende ou compreende isso. Né? Então, é difícil, talvez, trabalhar isso na cabeça deles, né? Porque eles estão com libido e com a sua função para produzir testosterona em fatores fisiológicos, eles estão tendo desejo sexual. A mulher é diferente. Então, é importante eles também tentar compreender, ajudar a mulher a descansar um pouco mais para ela também ter... E ter essa compreensão que ela está passando por essa fase, né? Mas agora nos responde aqui que os nossas seguidores querem saber. Vai passar essa fase ou essa fase aí vai perdurar aí o resto da vida? Não, ela passa. A mulher tem mais ou menos aí um período que fala de 10 anos de climatério, entre o início até o final da menopausa. Se ela fizer reposição hormonal precoce, ela vai ter sintomas, às vezes, sutis ou não ter nem sintomas. São poucas as mulheres que não têm queixas de calorões ou de algum outro sintoma de humor, de sono, né? Mas todas as mulheres vão ter algum sintoma, sim, de menopausa, se ela não fizer a reposição. Mas passa, né? Chega uma fase ali de 60 em diante que a mulher passa esses sintomas, sim. Tem que passar esses anos aí dando glória a Deus e aleluia e crendo que vai passar. Você não vai ficar aí sofrendo o resto da vida, não. É uma fase que, infelizmente, a mulher tem que passar, né? Então, vamos manter, né, o equilíbrio
para a gente não, de repente, atropelar os pés pelas mãos aí e fazer uma bagunça até mesmo na família. Doutora, como a saúde emocional pode impactar tanto na saúde ginecológica quanto na gestação? Então, a saúde emocional, o estresse acentuado, ele libera adrenalina, cortisol. E esse estresse crônico em si, ele pode levar à depressão. O paciente às vezes não consegue se comunicar numa vida conjugal, porque ela só vai se reprimindo, vem uma cobrança, vai se reprimindo, não consegue expressar, ou às vezes ela tem medo da compreensão do parceiro e não relata, né, suas queixas a ele. Quando você é mais transparente, o parceiro tem que se fazer, né, analisar e dizer, poxa, por que ela está queixando tanto, né? Sim. Já na parte da gestação, afeta muito a questão até do bebê, né? Porque, assim, um estresse crônico, a alteração, ele pode fazer alteração até na circulação placentária, alterar a pressão, a mulher muito ansiosa, que necessita, às vezes, de tratamento, isso pode levar a ter sintomas depois no bebê, quando ele nascer, uma criança mais irritável, às vezes o uso de algum medicamento, álcool, drogas na gestação, que tem gente que fuma e não consegue parar de fumar na gestação, bebe e não consegue parar de beber. Isso afeta, às vezes faz síndrome de abstinência no bebê. Esse bebê pode ter repercussão na sua vida de infância, adolescência ou adulta. Meu Deus. Pode afetar complicado, sempre. Né? É complicado. Mas tem terapias, tem auxílio de psicólogo, e dependendo do caso, medicação. Tem que usar medicação mesmo. E o mais certo seria, eu acredito você como profissional sabe o que está dizendo, mas eu acho que teria que passar por uma questão de, digamos, um desmame, né, na gestação. Fazer um desmame devagarzinho para não prejudicar tanto a criança, né? Então assim, a mulher, se ela planeja a gestação, ela consegue às vezes ir reduzindo o cigarro antes, né? Ou reduzir durante a gestação quando ela descobre que está grávida, né? Mas o ideal é que ela não fumasse, né? Ou que ela não bebesse, ou que ela não usasse drogas. Então, exatamente. Pensando na criança, né? Meu Deus do céu. E se tratando de criança, meu Deus, eu sou uma leoa. Uma seguidora aqui está mandando pergunta, inclusive meu celular está bombando aqui. Ela está perguntando sobre os géis lubrificantes. É indicado? É proibido? O que é indicado? O que não é? Então, se a mulher tem alteração de lubrificação, os géis, até vaselina, eles auxiliam muito a melhorar a fricção ali. Então, a mulher não vai sentir tanta dor, tanto desconforto na relação. Então, é super indicado se a mulher tem queixa mesmo. Mas aí tem outras, a reposição hormonal vai prevenir essa diminuição de lubrificação. Ou, às vezes, o auxílio de um laser de CO2, que ajuda a melhorar a flacidez dessa região da parede vaginal e melhora a lubrificação também. Mas não tem contraindicação se são géis específicos para a região vaginal. Não é qualquer gel que eu vou usar ali, né? Não posso pegar um gel de cabelo. Com sabor, não tem problema nenhum. Não, se for feito e produzido para a região ginecológica, pode ser usado. Entendi. Então tá. Nosso papo está super agradável. Estou falando com a doutora Clarice, um amor de pessoa, super indico ela. E lembrando que ela vai estar marcada em todas as publicações no rodapé aqui do vídeo. Então começa a partir de agora a segui-la. E se você tiver alguma pergunta no particular, manda para cá que ela vai responder para você depois, tá bom? Doutora, vamos para a última pergunta. Quero que você olhe lá pela nossa câmera e diga o seguinte: após o parto, quais são os cuidados mais importantes no pós-parto que costumam ser negligenciados? Então, palavrinha complicada. Mas eu falo assim, normalmente quando a mulher tem o bebê, todo mundo olha para a criança. Eu vim conhecer a criança, eu vim ver o bebê, a vovó quer ver o bebê. Sim. A mulher fica de lado. E nesse período ali, inicial, a mulher, ela está, quando ela faz cesárea, né, com um corte na barriga, né, ela tem que acordar, às vezes, cada 2 horas para amamentar o bebê, às vezes tem que fazer o bebê arrotar, né, para depois voltar a dormir. Então, às vezes, ela tem um sono muito curto, e não é um sono
sono prolongado que descansa. Então, ela está esgotada, com uma ferida de corte, às vezes, de cesárea, com a mama, às vezes, inflamada, engurgitada, com o bico do peito. Então, ela tem um estresse tão grande, porque todos os hormônios da menopausa ainda estão, da gestação, estão ali. Então, ela tem um turbilhão de emoções. Um bebê que chora quando ele está com fome, quando ele está com xixi, quando ele está com cocô. Então, a mulher precisa de muito suporte. É primordial que ela tenha um auxílio, tanto do marido ou de alguma outra pessoa da família, que ela tenha uma rede de apoio para ela poder ter um descanso adequado. Quando você deixa a mulher aos cuidados, só ela no bebê, ela pode ter depressão pós-parto, né? Ela pode ter recusa de querer estar com o bebê porque ela não consegue descansar, né? E, assim, pode ser que ela não perceba que tenha algum quadro infeccioso também pós esse período, então tem que ter cuidado com a ferida cirúrgica, cuidado com a higienização da mama, se tiver um fluxo de sangue ou febre pós, que seja além do normal, procurar um auxílio médico. Mas eu acho que o que negligencia, porque às vezes a mulher tem bebê, e o marido volta a trabalhar e ela fica sozinha com aquela criança. Então, assim, ela não consegue descansar. Acho que a licença paternidade vai mudar agora progressivamente. Agora é 5 anos, 5 dias, né? E vai chegar aí ele até... pode auxiliar também nesse período, né? Vai chegar até 20 dias no homem. Mas tem países, para tu ter ideia, que o homem tem 6 meses para ficar com a mulher. Tendo salário, por exemplo, Eslováquia, Espanha, quase chega a isso. Para o homem, não é só para a mulher, viu? Alemanha chega às vezes até 3 anos, que, por exemplo, a mulher fica 1 ano, o homem pode ficar intercalando, né, a licença para cuidar do filho nesse período. Nós não. Que bacana, né? Podia chegar até o Brasil essa lei, né? Uma licença paternidade para auxiliar a mulher nesse período. Então, assim, o homem hoje tem 5 dias. Então, ele tem que voltar à atividade porque a mulher vai estar de licença ali, né, nesse período. Mas se ela não tiver uma rede de apoio, é bem complexo. Só quem foi mãe sabe do quanto isso é desgastante esse primeiro mês. Porque a privação de sono, não ter uma hidratação, uma alimentação adequada, gera certas repercussões, né? Pode fazer essa depressão pós-parto. Em alguns casos graves, a mulher tenta suicídio, tenta matar o filho, inclusive consegue. Você já acompanhou alguém assim, uma mulher assim? De estresse pós-parto, sim. Mas de ela chegar a efetivar, de fazer um ato com o bebê, não. Mas tem relatos, né, que a gente vê de mães que conseguem, né, fazer danos no bebê. Então é importante o suporte familiar, mas às vezes... Certeza. Porque às vezes, além de não conseguir descansar, ela tem que cuidar de outros filhos, trazer comida para esses filhos, além do bebê que ela tem ali. E uma pergunta minha. Tem mulheres que o peito, ele empedra, né? Não consegue mais amamentar. Por que isso acontece? Mudando um pouquinho de assunto aqui, minha curiosidade. Então, o peito ele tem um tamanho normal. Quando há uma produção excessiva de leite e você não consegue tirar a quantidade adequada, ele fica engurgitado, como se ele enchesse. Então, um bebê às vezes tem dificuldade para mamar ou mama uma quantidade menor de leite, então isso vai acumulando. E aí fica dolorido, inchado. Então, a mulher tem que fazer massagem com peças mornas, né? Ficar no chuveiro às vezes quente para ele ficar mais macio. Se o bebê não conseguir succionar ou mamar tudo, ela tem que tirar um pouco mais, ou com maquininha ou manual mesmo, né? Fazer a retirada para não fazer isso. Porque pode isso predispor até infecção, mastite, né? E aí a mulher teria que tomar antibióticos às vezes. Mas isso não quer dizer que ela possa voltar a amamentar. Se ela tiver só com ingurgitação, ela pode amamentar. E se tiver mastite, também não contraindica a amamentação. Só que a mulher sente dor, né? Se tiver fisura ali no bico do peito... Eu tive isso, é horrível, chegou a me dar febre. Dá febre, porque faz uma infecção. Meu Deus, é terrível. Doutora Clarice, papo muito agradável, de muita importância esse assunto. Eu quero te agradecer por mais uma vez você atender o pedido do podcast Atualiza. E eu quero que você deixe o seu endereço para os nossos seguidores, aonde que você atende e qual é o seu @.
Então, arroba doutora Clarice, _ capilar no Instagram, doutora Clarice Duarte lá no YouTube, né? Eu atendo no edifício Conceito Executivo, na clínica da doutora Mariane Valeiro, aqui em Cascavel, Paraná. E sigam aí a Isa, porque é uma pessoa que está sempre trazendo conteúdos inovadores e interessantes do dia a dia de suma importância, esse especificamente para as mulheres, né? Obrigada, querida. Obrigada Sucesso sempre, tá? Sucesso sempre. É uma querida, é uma pessoa super... que deixa a gente bem à vontade, uma pessoa, parece que a gente já se conhece há anos, Verdade. né? Eu quero que vocês comecem a segui-la a partir de agora, tá aqui no rodapé o Insta dela e a descrição também que o nosso YouTuber vai colocar. E ficamos por aqui. Beijo no seu coração. Retornemos logo, logo com vocês. Beijo no seu coração e até mais.